Começamos com o Ben Richards implorando para recuperar um emprego, de onde foi demitido por falar com o sindicato sobre a exposição radioativa no local. Ele apela pro ex-patrão, dizendo que a filha dele, Cat, tá doente e por isso precisa de dinheiro o mais rápido possível pros remédios. Mas o cara não tá nem aí, e fala pro Ben ficar feliz de ao menos ter saúde. Em seguida zomba dele por ter levado a filha para tentar comover. Só que o desempregado responde que a menina não tá ali por essa razão, e sim para impedir o pai de quebrar o antigo chefe. Isso só faz o Ben ser proibido de sequer voltar a pisar no prédio. Então, o cara sai indignado e vê na TV da sala de espera a propaganda do reality show The Running Man. A ideia é o participante fugir por 30 dias de caçadores e mercenários, e se conseguir fazer isso, ganha $1 milhão. Inclusive, essa nova moeda tem a cara do Arnold Schwarzenegger como um easter egg, já que esse filme é um remake de outro de 1987, em que ele foi o protagonista. Chegando em casa, o Ben prepara a mamadeira da Cat e senta para assistir ao único canal de TV que o governo distribui gratuitamente, mas só transmite game shows mortais como o Speed the Wheel. Nesse programa, o competidor gordinho participa de um quiz, enquanto corre em uma esteira, e quanto mais ele acerta, mais dinheiro ganha. A questão é que ao errar, a velocidade do equipamento aumenta, e faz o cardíaco acelerar, até infartar ao vivo. Na sequência, a Sheila chega em casa com um remédio que pegou com o Molly, o amigo contrabandista do marido. No entanto, a medicação é de péssima qualidade, e o casal sabe que não vai ser o bastante para a pequena melhorar. O problema é que, sem grana do jeito que eles estão, é impossível conseguir um tratamento decente para ela. E chateado, o Ben fala que tentou manter a calma com o antigo chefe, mas não adiantou. Para apoiar o cara, a Sheila diz que ele não agiu errado. Afinal de contas, só falou com o sindicato para proteger os colegas de trabalho. No meio da conversa, ela percebe que a Cat tá sem uma meia e a criança só tem um par. Por isso, o pai fica maluco tentando encontrar. Só que ele percebe que a esposa tá se arrumando para voltar pro trabalho. E como ela é garçonete, sugere que o marido fique em casa com a filha, enquanto ela pega horas extras no bar. A mulher ainda conta que pretende aderir à técnica de uma amiga, que consiste em seduzir os clientes para receber gorjetas maiores. Isso deixa o cara super preocupado, tanto por saber que a esposa dele vai dar bola para outros caras, quanto por ser perigoso, já que basta ela mexer com a pessoa errada para ser desovada. Mesmo assim, o casal não tem muita escolha. Afinal de contas, a Cat tá passando muito mal, e se não conseguirem dinheiro, logo a filha deles vai partir dessa vida. Bem nessa hora, passa a propaganda do programa The Running Man, e o cara diz que não importa como, ele vai conseguir dinheiro. A Sheila sabe exatamente sobre o que ele tá falando, e lembra que nenhum competidor jamais voltou vivo desse jogo. Mas o Ben rebate dizendo que existem programas menos mortais, e ele só precisa participar de algum deles por tempo suficiente para receber a quantia que vai salvar a filha deles. Sem conseguir impedir o marido, a mulher escuta ele, dizendo que vai tirar as duas dessa situação. E galera, por mais que a vida esteja complicada, essa atitude dele é completamente insana. Apesar de estar agindo por completo desespero, o que tá prestes a fazer não é muito diferente de, por exemplo, assaltar um banco. Nos dois casos, dá pra conseguir uma bolada de dinheiro, mas as chances de sair com vida disso são extremamente baixas, então não vale a pena. A caminho do programa, ele passa por pessoas vivendo em condições miseráveis, com as ruas lotadas de doentes e o bairro parecendo que foi deixado para apodrecer. Muito diferente da parte rica da cidade, onde tudo é muito limpo e todo mundo veste roupas de grife. Enfim, o Ben chega ao centro de inscrição e se junta a uma fila enorme de pessoas tentando entrar nos jogos. Aos poucos, a fila anda e um homem idoso passa mal atrás dele. Então, o desempregado tenta ajudar o velho pedindo para os guardas chamarem um médico, mas os homens se recusam. Por ter pavio curto, o Ben vai para cima dos caras, o que faz o coitado apanhar e voltar pro final da fila. Quando finalmente chega a vez dele, é enviado para a área de audição. Lá encontra a Jenny, que mora na mesma região precária que ele. Logo depois, no elevador, a dupla conhece o Tim, um jovem empolgado que não parece fazer a mínima ideia de que tá colocando a própria vida em risco, querendo participar desses jogos. Em seguida, os testes de aptidão começam, com todos passando por exames físicos. E como o Ben sempre trabalhou pesado, consegue superar sem muita dificuldade. Na prova de escalada, ele ainda chega a salvar o Tim da mesma forma que já tinha feito com um colega de trabalho antes. Partindo para a reta final, o Ben precisa responder um monte de perguntas, e nessa hora, ele deixa claro o quanto detesta o governo. Por causa de toda essa fúria, a organização coloca ele para participar justamente do The Running Man, junto do Tim e da Jenny. Desse jeito, só fica faltando assinar o contrato com o Dan Killian, produtor do programa. Um a um, eles vão pra sala, e quando chega a vez do Ben, o cara mostra que não tá afim de colocar a vida em um risco tão grande, mas o empresário sabe como instigar o participante, e fala que todos os outros jogos pagam muito pouco, enquanto basta só uma semana vivo no jogo de sobrevivência pra família do nervosinho mudar de vida pra sempre. Além disso, sabendo da situação da filha do competidor, oferece um bônus imediato de $500 novos, valor suficiente para conseguir pagar os medicamentos da menina. Assim, o Ben é convencido a colocar o pescoço em risco pela família. Fora do escritório, encontra com o agente Doug, que avisa que a esposa e a filha dele serão realocadas, porque todo mundo vai querer caçar ele. Por essa razão, o participante pede uma última ligação com a Sheila, na qual avisa pra ela sobre a loucura que tá
tá fazendo. Ele também aproveita para avisar sobre o bônus que o Doug vai levar. Dali o competidor vai para um hotel luxuoso, esperar o momento de início do jogo, e algumas horas depois, recebe um envelope por baixo da porta. Nele tá uma foto da família e a meia da Cat para dar sorte. Quando finalmente chega a hora de começar, o Ben é enviado pro palco ao vivo, com o apresentador Bob, e é taxado de marginal. O programa distorce todos os fatos sobre o cara, para instigar a plateia a odiar ele, dizendo que o desempregado foi pego vendendo informações secretas do país. A plateia vai à loucura com isso, porque se alguém denunciar o Ben durante o jogo, recebe $3.000 de prêmio, e se finalizarem ele ganham ainda mais. A situação fica mais tensa quando o Bob decide falar sobre a Sheila, e insinua que ela é uma mulher do job, o que deixa o jogador ainda mais fora do sério. Levado pra fora do palco, o Ben encontra o Dan, que tá super empolgado com a participação dele, e dá a dica de que se finalizar um mercenário, recebe 10 mil, enquanto acabar com um caçador, a recompensa é de $100.000. De volta ao palco, o Ben se junta aos outros participantes para serem apresentados aos caçadores, liderados pelo comandante McCone, e recebidos pela plateia como celebridades. Feito isso, os jogadores recebem as instruções finais. No momento em que pisarem na cidade, precisam começar a correr. Quanto mais tempo sobreviverem, mais dinheiro acumulam. Eles também recebem um dispositivo para gravar um vídeo todos os dias e entregar em qualquer caixa de correio do programa, que estão espalhadas pela cidade. Não fazer o envio significa desclassificação, e quem conseguir sobreviver aos 30 dias recebe $1 bilhão. Uma vez que já conhecem as regras, cada um deles é despachado para um local diferente, e o Ben acaba saindo na frente do prédio do programa, onde encontra roupas e alguns suprimentos. Dado o início, os participantes têm 12 horas de vantagem antes da caçada começar. Então, o Ben corre para pegar um táxi e se afastar do local. Dentro do carro, o Ben lembra que o motorista pode entregar para o programa o endereço em que ele vai descer. Então, quando o carro encosta na calçada, o jogador abre a porta e sai correndo. Ele vai direto pro esconderijo do Molly, querendo arranjar identidades novas e uma arma. Mas o amigo entra em pânico ao ver o Ben, já que ajudar um sobrevivente pode colocar ele em perigo. Além disso, o contrabandista dá uma bronca nele por ter se enfiado em uma situação tão perigosa, mas mesmo assim decide vender a identidade falsa pro jogador. Quando ele tá pra sair, o amigo lamenta porque tava prestes a convidar o Ben pra trabalhar ali. Agora não tem mais jeito. Saindo do esconderijo, ele vai direto pra estação, onde pega um trem pra Nova York com a nova identidade. Chegando na cidade, vai direto pra um hotel, coloca o lençol da cama como fundo pra esconder qualquer pista na parede, e se grava dormindo como o primeiro vídeo pro programa. O plano dele é ficar ali durante os 30 dias, já que ninguém sabe o paradeiro dele, só saindo pra entregar as gravações. O problema vem quando os caçadores vão atrás do Molly e torturam o cara pra descobrir qual a identidade falsa do Ben. Apesar de aguentar um pouco, o contrabandista não resiste e conta pros caçadores que descobrem rápido a localização do cara. Desse jeito, o grupo entra no hotel e invade o quarto onde o Ben tá hospedado. Quando um caçador tá prestes a puxar o gatilho, o jogador acorda do pesadelo, bem na hora que tá passando o Tim ao vivo na TV. O garoto nem parece estar participando de um programa em que a vida dele tá em jogo, e tá usando isso pra dar em cima de uma balconista, enquanto todos os caçadores estão posicionados só esperando ele sair da loja. E não dá outra, quando o Tim pisa pra fora, ele é cercado e finalizado. Depois do pesadelo, e ainda ver o colega ser executado, o Ben percebe que não pode ficar parado no mesmo lugar. Por isso, ele paga mais 3 dias de estadia pra disfarçar, e vai embora do hotel. A próxima parada dele é Boston, onde se disfarça de veterano de guerra, e aluga um quarto em uma acomodação pra ex-militares. No local, ele encontra uma caixa com um cigarro de samambaia e uma granada que deixa cair no chão. Nessa hora, o Ben acha que vai partir dessa vida pra próxima, porém a bomba não explode. Isso porque a granada ainda estava com o pino conectado, então o mecanismo interno não foi acionado. Esse tipo de equipamento é produzido de um jeito que uma queda boba não ativa o explosivo, porque é feito para aguentar impactos. Imagina se um soldado tá correndo no campo de batalha e de repente tropeça, bate com a granada no chão e explode em 1000 pedaços. Então, sem a trava liberada, nada acontece, só o susto mesmo. Depois de testar o coração, o Ben fica mais tranquilo e fuma o cigarro. O dia passa e a maior distração que ele tem é ficar olhando o movimento da rua pela janela. É quando vê um cara surtando sozinho, até que o sujeito aponta direto pra ele. A princípio, o jogador não acha nada demais, mas quando tá indo tomar banho, sente aquela pulga atrás da orelha que faz ele lembrar de um dos caçadores. Assim, entende que o doidinho na rua, na verdade, é só um disfarce do finalizador. Em poucos segundos, o prédio tá cheio de inimigos, e ele sobe escondido pro terraço pra buscar uma rota de fuga. O maluco se pendura por um cabo e volta pro quarto em que tava hospedado, onde aproveita pra pegar a granada. Quando os caçadores estão prestes a invadir o local, ele volta a descer pendurado, mas acaba dentro da pousada outra vez, e precisa correr dos disparos. Todo mundo tá assistindo a fuga ao vivo, por conta da câmera drone que fica seguindo ele. Pra evitar isso, o sobrevivente pega o objeto e quebra, gritando pra pararem de filmar. Agora só o que precisava era descer até o térreo e fugir, mas o elevador trava e ele fica cara a cara com o comandante McCone. Pra tentar se livrar do líder dos caçadores, o Ben joga a granada que é facilmente enviada de volta pelo militar.
Então, o sobrevivente lança o explosivo pra cima e explode os cabos do elevador, fazendo ele cair no porão. Apesar disso, os mercenários chegam rápido ao local e começam a atirar, acertando canos de gás inflamável. Para não acabar em pedaços, o Ben entra em um encanamento e escorrega até o esgoto, ao mesmo tempo que a parte de baixo do prédio é explodida, levando um monte de mercenários pra vala. Então, o sobrevivente ressurge pela água do esgoto e grava a próxima mensagem, dizendo aos babacas que ainda tá vivo. Em seguida, um garoto vê o jogador voltando pra rua alguns quarteirões da pousada. O Ben pensa que o moleque vai denunciar ele, mas o adolescente diz que quer ajudar. Por isso, ele sai e volta com o irmão mais velho Brad, que é um rebelde opositor do governo, e oferece a própria casa como esconderijo temporário. Na residência, estão os dois irmãos, a mãe deles e uma filha mais nova que tá lutando contra o câncer. Assim, o jogador diz que se a família entregasse ele, conseguiriam ganhar dinheiro suficiente para pagar o tratamento da menina. Mas o rebelde não tem intenção de delatar o Ben, porque não acredita que a organização do programa pagaria. Na sequência, o Brad diz para ele ficar escondido ali, pelo menos até a poeira baixar, e mostra um vlog em que encarna a persona do apóstolo para criticar o jogo, explicando como ele funciona. Existem sempre 3 tipos de jogadores. Primeiro, o idiota, que sempre acaba finalizado super rápido. O segundo é o que torra todo o dinheiro com curtição e não demora para ir de base também. Quem sempre sobrevive mais tempo é o jogador que se esconde, mas só continua vivo enquanto estiver dando audiência, porque a rede trapaceia para ninguém vencer. Depois da explosão, com certeza o Ben é o último cara, por isso precisa ficar escondido pelo máximo de tempo que puder. As coisas ficam calmas por um tempo, e ele vê a própria filha na menina com câncer, e pergunta como alguém tão jovem ficou com essa doença. O rebelde explica que uma fábrica explodiu na cidade onde moravam, e espalhou o produto tóxico por todo canto. A rede escondeu esse fato para não ser prejudicada. Isso deixa o Ben indignado, então resolve expor essa história na próxima gravação dele. O problema é que o programa controla tudo, e jamais deixariam passar algo assim pros espectadores. Dessa forma, no episódio seguinte, já começam falando sobre os mercenários que perderam a vida com a explosão da pousada, para depois distorcer a gravação do jogador, para colocar ele falando que deu risada dos inimigos e dos filhos deles que vão crescer sem os pais, parecendo um verdadeiro sociopata. Aqui o Ben deu muito mole. Estamos em um futuro distópico, onde existe tecnologia de ponta. É claro que a rede que controla tudo teria uma forma de usar deepfake para ferrar com o cara. Nessa ocasião, o jogador devia ser mais esperto e gravar um vídeo no vlog do apóstolo, que aí sim conseguiria passar a mensagem dele para as pessoas. Como ele não fez isso, a organização mostrou o poder de manipulação dela e convenceu até a mãe do Brad, que ficou indignada com as falas do Ben na TV e expulsou o cara. Sem escolha, os irmãos colocam o jogador no porta-malas do carro para levar ele para outro local. Só que agora a rede dobrou o preço pela cabeça do Ben, e isso faz motoqueiros surgirem e perseguirem o veículo. Apesar do carro levar alguns disparos, o trio consegue se livrar dos mercenários e ir para um lugar mais tranquilo. Lá o Brad entrega uma arma e instruções para o jogador encontrar o Elton, que vai ajudá-lo a sobreviver por mais tempo. Assim ele volta a viajar sozinho para a próxima cidade, dessa vez disfarçado de padre cego. Mas não dura por muito tempo, porque um cara desconfia dele e ataca, forçando o Ben a voltar a fugir. Durante a fuga, ele pula para dentro de outro trem para continuar em direção ao endereço do Elton. Agora já é o 13º dia de sobrevivência, e ele vai disfarçado assistir a outro episódio do programa, que mostra a Jenny sendo perseguida em um cassino. Ela consegue evitar todos os disparos na direção dela, e foge de carro, mas 2 garotos encontram a jovem se gabando da fuga no deserto, e ateiam fogo nela. Com essa finalização, o Ben é oficialmente o último sobrevivente. Finalmente, o jogador chega ao interior de Derry, onde o Elton mora. Se você reconheceu o nome dessa cidade, é porque conhece o palhaço que aterrorizou esse lugar em It. Acontece que as 2 obras são livros do Stephen King, apesar de no The Running Man, o escritor usar um nome falso porque queria testar se faria sucesso sem a fama. Então, como as histórias se passam no mesmo universo, podemos dizer que o Elton cresceu sob o risco de virar uma vítima do It. Já adulto, ele se torna um revolucionário. Quando Ben entra na casa dele, a mãe do rapaz se revela uma grande fã do The Running Man e torce diante da TV para que alguém encontre o fugitivo e o mate. A dupla vai direto pro laboratório no porão do Elton, e mesmo com vários itens químicos lá, a maior dúvida do sobrevivente é porque tem um carrinho de cachorro quente no esconderijo. Então, o anfitrião explica que o pai dele era um policial e preferiu sair da corporação depois que ela foi privatizada pela rede, uma vez que acreditava que a polícia devia responder ao governo e não a empresários. O resultado disso foi que o pai dele foi finalizado a tiros, e as autoridades nem se deram ao trabalho de investigar, porque foram os colegas de delegacia do homem que atiraram nele. A ideia agora é fazer pré-gravações do Ben, e ele se esconder em um esconderijo, enquanto espera o fim do jogo. Quando o jogador vencer, vai ser como o detonador de uma bomba atômica, porque tá todo mundo cansado de viver sob as regras da rede, mas ninguém tem coragem de enfrentá-los. Mas na hora que verem que o Ben derrotou eles, terão forças pra lutar. O problema é que o fugitivo não tá afim de ser esse símbolo. Tudo que quer é viver em paz com a família dele. No dia seguinte, ele aproveita o momento pra gravar uma mensagem pra filha, pedindo pra ela sempre ser gentil e nunca confiar na
organização. Mais tarde, a mãe do Elton vê o Ben pelo corredor e começa a gritar com ele. Então o filho dela chega para impedir a senhora de apertar o botão do pânico, que contata direto a rede. A questão é que o próprio Elton é meio biruta das ideias e decide ele mesmo apertar o botão para poder se vingar. Não demora até os policiais chegarem e começarem a atirar pela porta da frente. Mesmo um pouco perturbado, o Elton tem um plano para enfrentar a milícia, atraindo eles para um corredor com chão elétrico. Em seguida, os dois vão para outra área, onde uma armadilha faz a mesa subir com lança-chamas para queimar os inimigos. O próximo passo é no segundo andar, onde descem por um cano até o porão e então podem fugir pelo túnel secreto debaixo do carrinho do pai dele. O que o Elton não imaginava é que um dos caçadores estaria lá para dar uma facada nele. Apesar do Ben ter um bom preparo físico, ele não é melhor na briga que um cara treinado, então começa a levar a pior. Mas o lunático pega a faca do chão e corta o tendão do caçador. Nessa hora, o finalizador recebe uma ligação do produtor do programa que quer falar com o jogador. O Dan diz que o fugitivo tá arrasando e pede para ele acabar com o finalizador ferido na frente da câmera para ganhar o bônus extra de 100 mil. Em vez disso, o Ben mira a arma pro drone e dispara nele para cortar a filmagem. Na sequência, a dupla foge pela floresta com um jeep cheio de explosivos e são perseguidos por um helicóptero. Nesse momento, o Elton entrega pro jogador um mapa que leva ao bunker, mas antes que eles possam ir longe, o comandante atira com uma sniper na testa do ajudante. Assim, o Ben acelera pra ponte na direção do carro de outro caçador e pula na água para os veículos explodirem. Enquanto o jogador procura o caminho pro bunker, o apresentador do programa infla o público a caçar o sobrevivente. Depois de andar muito, o cara chega ao local marcado no mapa, só para descobrir que o governo construiu uma cidade em cima dele. Exausto e sem saber o que fazer, o Ben se esconde na área e decide dar pro público o show que eles tanto querem. Dessa forma, grava outra fita dizendo que cansou de jogar na defensiva e que, contanto que a esposa dele receba o dinheiro, vai aniquilar todos que estejam no caminho. A esse ponto do jogo, a rede já tá usando equipamentos que rastreiam as pessoas pelo DNA, então ficou muito mais difícil pro cara conseguir fugir. No desespero, o Ben invade o carro da corretora Amelia Williams e obriga ela a dirigir para escapar da organização. Quando conseguem deixar os policiais para trás, a garota resolve falar como o jogador é um cara terrível. Em troca, ele conta pra mulher sobre como a rede distorce os fatos e joga na cara que o preço que ela pagou no lenço que tá usando poderia salvar a filha dele. Mas antes que possam discutir mais, a milícia local bloqueia a estrada e manda a Amélia descer do carro. Como um fim tão sem graça assim estragaria a audiência, os drones que filmavam atiram nos caras. Mesmo com essa cena, a corretora não acredita no Ben, e quando ele solta a arma no painel do carro, ela aproveita pra pegar. Só que enquanto dentro do carro a mulher rendeu o jogador, na TV aparece ela pedindo socorro. Desse jeito, não tem mais como a Amélia duvidar que a rede manipula as imagens. Então a dupla segue em direção ao Canadá, e no caminho aparecem várias pessoas torcendo pelo Ben. Quando chegam em um bloqueio feito pelo comandante McConey, o jogador pega um megafone e fala com o caçador que tá com 5 quilos de explosivo no bolso, suficiente para destruir tudo no raio de 1 quilômetro. Se quiserem evitar isso, precisam arrumar um avião para levar ele e a refém pro Canadá, junto de 2 paraquedas. Assim o comandante entra em contato com o Dan, que libera a ação. Pouco tempo depois, o avião chega e o líder dos caçadores não pode atacar o Ben, porque o programa só começa às 20 horas, e o jogador ficou popular demais para não ser finalizado ao vivo. Mas o fugitivo diz que só vai entrar no avião se o comandante tirar a máscara, e outra vez, o Dan manda o caçador obedecer e revelar o próprio rosto. O comandante, na verdade, é Evan, um antigo jogador que chegou no dia 29 e foi recrutado. Dentro da aeronave, o líder dos caçadores não acredita que o Ben tá com uma bomba, e quando a situação fica mais tensa, a Amélia se levanta e começa a gritar falando que não quer perder a vida. Isso faz o comandante finalmente acreditar na palavra do jogador. O problema é que Dan surge em uma TV e explica que o avião tem scanners na porta, por isso sabe que não tem bomba alguma. Descobrir que foi enganado deixa o McConey irritado a ponto de querer atirar na cabeça do Ben, só que os outros caçadores disfarçados de pilotos impedem a mando do Dan. Afinal, o programa ainda não começou e ele precisa esperar a hora certa para finalizar o jogador. O produtor ainda tem um convite a fazer ao jogador, oferecendo um programa próprio chamado O Caçador. Para isso só precisa finalizar os outros que estão no avião. Obviamente, o Ben recusa por não ter motivo algum para tirar a vida dos caras. Nesse momento, o Dan mostra para ele que depois que o jogador finalizou um caçador com o carro na ponte, os outros foram até onde a esposa e a filha dele estavam escondidas e executaram as duas. É claro que isso deixa o Ben furioso e apavora de verdade a Amélia dessa vez. Então ele pega uma arma escondida e vai até a cabine para acabar com cada um dos caçadores que estão lá. Nada mais motivador que a vingança para fazer um trabalhador braçal virar o John Wick. Depois de apagar todos que estavam disfarçados, fica faltando o comandante e enquanto procura pelo cara, o Ben é surpreendido e os dois começam a lutar, até que o jogador é cortado na barriga e o comandante tem um vidro preso no olho. O caçador aproveita esse momento para falar que é muito mais provável que o Dan tenha manipulado tudo para deixar o final do jogo mais sangrento. Em seguida parte para cima para finalizar o Ben, mas o jogador aciona o paraquedas do comandante, fazendo ele ficar preso na porta, e é fim de jogo.
jogo. A questão é que agora só tem um paraquedas com a Amelia. Logo o Ben abre a porta para que ela consiga sair e vai pro cockpit. Lá fala com o Dan pela última vez, recusando se tornar um novo caçador. Quando entra ao vivo, expõe toda a verdade, contando que deepfakes foram usados para manipular tudo. Só que o produtor não é idiota e tirou o jogador do ar assim que ele começou a falar essas coisas. No lugar, o Dan colocou uma gravação do cara dizendo que ia jogar o avião no prédio do programa para finalizar todo mundo. Ao mesmo tempo, o produtor toma o controle da aeronave remotamente e direciona ela com toda a velocidade pro prédio, construindo o final de uma história em que o Ben é o grande vilão. Enquanto a plateia fica com medo, o Dan garante que a aeronave vai ser abatida, e é exatamente isso que acontece. No livro, é dessa forma trágica que a história termina, mas apesar desse filme de 2025 ser mais fiel à obra original do que o de 87, aqui o final muda, porque alguns dias depois, o Brad lança um vídeo analisando a temporada inteira, expondo todas as mentiras e também como na verdade o jogador conseguiu escapar da explosão por meio de uma cápsula de emergência. Descobrimos também que a Sheila tá viva e fazendo compras com a Cat, quando a caixa do mercado comenta que alguém pagou meias pra menina. Quando a mulher sai com a filha, o marido dela tá lá vivo. De volta ao programa, a próxima temporada tá pra começar, mas agora a plateia inteira apoia o sobrevivente e quer que o programa seja cancelado. O Bob se recusa a apresentar, sabendo onde tudo isso vai dar, mas o Dan decide subir no palco porque o show tem que continuar. Mas a plateia tá tão revoltada que começa a destruir o estúdio. Só assim o produtor percebe que a situação tá feia. Tentando escapar, o babaca tropeça e cai bem diante do Ben, que aponta a arma e dá fim ao Dan.